Seja bem-vindo ao podcast Engenharia em Movimento, uma realização do PMKB. Aqui você vai ouvir muito sobre engenharia e projetos. Sou Ítalo Coutinho, engenheiro e professor da PUC Minas. Estou aqui com mais um episódio do Engenharia em Movimento. Oi, pessoal, estamos aqui mais um episódio do Engenharia em Movimento. Esse podcast aí está prometendo, demais assim, ser uma referência para a turma de obra, para a turma de projetos. E hoje nós vamos falar sobre métodos de resolução de disputas em contratos, conflitos que podem acontecer dentro dos contratos. É claro que eu iria trazer alguém aqui da área de direito, Trouxe a árbitra Roseli Cândida, ela já vai se apresentar. Então nós vamos falar um dos métodos de resolução de disputas, que é o DB, ou o Dispute Board, que é uma câmara, um grupo, uma reunião de pessoas especialistas para resolver ali as disputas ainda dentro do contrato. Seja bem-vinda, Roseli, é muito bom estar com você e a gente se sente muito honrado de ter sua participação aqui no nosso podcast Engenharia em Movimento. Por favor, para quem não conhece você, se apresente, a sua experiência em contratos de construção, sua formação, por favor. Então, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer esse convite, de estar aqui, sinto-me honrado de fazer parte desse grupo, de poder lecionar essa matéria também na PUC Minas, a seu convite. E eu sou advogada, atuo também como árbitra, atuo há mais de 20 anos na área de engenharia, de construção, com administração contratual. E nesse último ano, comecei já o meu lado da educação. Eu agradeço muito, porque é uma coisa que realmente eu gosto muito de fazer, Que bom. de ensinar, porque quando você ensina, você aprende também. É uma troca fantástica, Roseli? É uma troca. Que bom, fico feliz de ter você com a gente aqui, já começando sobre essa temática de DB, fala para o pessoal que não sabe o que é Dispute Board, que está ouvindo a gente lá nas obras, lá em vários pontos do Brasil, do que se trata o Dispute Board, como que isso se aplica nos contratos, por que os contratos escolhem isso? É só contrato privado, é só contrato público? Dá uma geral para a gente, por favor. É com prazer. Bom, Dispute Board é um comitê de disputas e, na verdade, ele surgiu, foi em 1975, numa obra de um túnel nos Estados Unidos, e que a obra parava, conseguiam resolver os problemas. Então, eles resolveram criar um comitê de 3 engenheiros. Depois eu explico por que no Brasil tem o advogado, mas nos Estados Unidos é muito utilizado, na Austrália, com número ímpar, E qual é a finalidade desse comitê? A finalidade desse comitê é acompanha a obra, e no momento em que aparece um conflito, que vai ter de quem é a responsabilidade daquela questão, e aquela parte, a parte que for responsável, é que tem que cumprir isso. Quando a gente fala do Dispute Board, mas ele é conhecido como DB, recomendação, tá? Antes, um pouquinho, o DB ele já cresceu tanto no Brasil, assim, ele já é tão aceito, que a gente tem uma previsão na lei, na 14.133, que é a antiga 8.666, e que o nome do DB, para nós, o DB é Comitê de Prevenção e Resolução de Conflitos. Antes de resolver o conflito, a finalidade dele é prevenir. Nós temos 3 tipos de DB. Nós temos o de recomendação, nós temos o de decisão e nós temos o híbrido, que pode ter os dois. E nós temos também o que é o de prevenção, é a avoidance e a adjudication, tá certo? Então, para você tentar evitar
mesmo conflito e resolver ali. O que é o de recomendação? De recomendação o comitê analisa o caso e ele vai dar uma recomendação. Só que a recomendação, ela pode ser acatada ou não. Porque, como já diz o nome, recomendação. Então, assim, na minha opinião, talvez o híbrido, mas o de recomendação, eu não recomendo. Porque não se resolve. Tá? Se uma parte não quiser cumprir, pode escalar o conflito, inclusive, né? Já gastamos um dinheiro aqui tentando resolver, não resolvemos, né? Exatamente. O de decisão, não. O de decisão, se o comitê deu uma decisão, aquela parte que é a responsável, ela tem que cumprir. Por quê? Porque o DD ele tem natureza contratual. Então, é uma obrigação contratual. Se tiver previsto no contrato, que é de decisão, tem que cumprir. Vai discutir depois no judiciário, vai discutir depois na arbitragem, mas naquele momento você tem que cumprir. Você não tem essa possibilidade de não cumprir. Quando você falou que a Lei 1473 já tem essa comissão, então o DB começou a ter uma presença maior nos contratos brasileiros a partir das obras públicas? Você acha que ele está meio a meio? Como você tem visto isso? Olha, no primeiro momento eu via mais com relação à administração pública. Certo? Porque, olha, a quantidade que tem que eu não trouxe aqui, outro momento eu posso prender isso, a quantidade de obras paradas que tem no Brasil. E o custo que é o prejuízo que é para todo mundo. O cidadão também. São hospitais, são escolas, são rodovias, quanta coisa para, porque eu não vou fazer, a responsabilidade não é minha, outra parte a responsabilidade não é minha, então a responsabilidade não é de ninguém, todo mundo para e ninguém tem que cumprir. Se você tem uma decisão que diz de quem é a obrigação e com um DB no máximo 90 dias, porque você tem 60 dias ali para ver toda essa questão, tentar chegar no acordo, resolver sem que o comitê dê a decisão. Se não chegar, se chegar a uma decisão ali entre as partes, o que vai acontecer? Mais 30 dias é o comitê que vai dar essa decisão. Então, esse tempo, se a gente somar um tempo total no máximo de 90 dias, é muito melhor do que anos. Que acaba acontecendo. Que acaba acontecendo. E aí a gente tem também o híbrido. O híbrido é o quê? Eu vou determinar, mas isso tem que estar muito bem redigido no contrato. Combinado, mas escrito no contrato, né, Rodrigo? Se não tiver escrito, não. É verdade. A gente acordou, a gente encontrou ali na esquina ou na pontezinha ali da Mandei um WhatsApp. Tem que estar escrito no contrato. Tem que definir o que é recomendação, tá certo? Olha, determinados assuntos vai ter recomendação e determinadas matérias vão ser decisão. Então, na recomendação, como que está dizendo assim, o melhor que se faça é isso, com a responsabilidade dessa parte, né? Mas não está decidindo, estou recomendando que ela faça. Se ela não quiser fazer, assim, recomendação. E, Roseli, você começou a falar para a gente aqui que nos Estados Unidos são só engenheiros, no Brasil tem advogado, engenheiro, né? Qual que é a estrutura de um DB? Que tipo de profissional que a gente vai ali? A experiência desse profissional? Tem que fazer um treinamento? Não tem? Dá uma geral para a gente, para quem está nos ouvindo, né? Até se interessar, talvez, a trabalhar nessa área também. Exato. É muito importante o treinamento. Existem cursos de Spillboard dado pelas próprias câmaras, porque o comitê ele pode ser institucional, pode ser de uma câmara, e pode não ser. As partes escolhem. Mas assim, eu digo que se for por uma câmara, as partes têm muito menos trabalho, porque toda essa administração é feita pela câmara, não pelas partes. Como aqui, e até pela questão do FDIC, também orientação do FDIC, tem que ser número ímpar. Pode ser só 1, 3 ou 5, mas vamos lá. Um só
é engenheiro, que a questão é técnica. Com certeza. Assim, quando a gente fala em engenheiro, não necessariamente engenheiro, tem que ser um técnico. Pode ser um técnico que não se formou em engenharia? Pode ser um arquiteto? Pode ser alguém de extrema confiança que não estudou nada, mas que entende tudo da matéria? Pode. Notório conhecido. Exatamente. Desde que ele conheça, pode ser, não tem nenhum problema. Agora, quando se tem pelo menos 3, um deles é o advogado. Por quê? Porque a questão também é contratual. Você tem questão de redação, tem questão do conhecimento do que está previsto no contrato, tem você organizar os procedimentos junto com a Câmara. Isso não é com os técnicos não estão lá na obra, estão cuidando. É o advogado que vai fazer todo esse papel. Por isso, no Brasil, e também é uma orientação FDIC, que se tenha um advogado. E ele é o presidente. Tá certo? Que o trabalho mesmo técnico é feito pelos técnicos. Sim. Tá? Nós, advogados, não temos a menor condição de dizer assim, poxa, dava para saber que aquela rocha apareceu lá no meio do caminho. Não tem a menor condição. Vocês vão dar todo um respaldo jurídico, né, dentro do contrato, dentro das leis brasileiras, se estiver acontecendo aqui no Brasil, correto? Correto. E questionar o engenheiro. Opa, peraí, engenheiro, você está falando aqui, mas de onde você tirou essa informação? Porque se nós estamos falando de rocha, a gente está falando de sondagem. Se a gente fala de sondagem, tem uma ABNT lá que sugere X pontos, né, para quantos pontos de sondagem tem que ser. Mas você sabe o que a gente espera do lado? Vocês trazem os pontos. Vocês não querem nem perguntar. E vocês vão trazer. Porque as partes... E aí, como funciona? Cada parte indica um técnico, e aí, para ficar bem claro que aquele técnico não é uma parte, que ele não vai atuar para a parte, porque ele tem que ser imparcial. Mas ele vai indicar alguém que tenha muito conhecimento no objeto daquele contrato. A outra parte vai fazer a mesma coisa. Esses dois vão nomear um advogado que vai ser o presidente desse tribunal. Então, é sempre número ímpar e assim, você pode também ter um DB, que ele seja permanente ou que ele seja novo. O permanente, ele inicia desde a assinatura do contrato e acompanha a obra inteira. Então, eles têm reuniões que costumam ser trimestrais, mas também pode ser mensais. Você define, as partes definem como quer que eles acompanham a obra. E também eles vão recebendo todas as informações. Então, eles estão acompanhando a obra desde o início. Deu um problema... Ele já sabe onde que tem informações, anexos, o histórico, né? Ah, tá naquela ata do dia tal, quer dizer, o cara não cai de paraquedas. Não, absolutamente, porque ele está acompanhando tudo. Agora, o ADOC. Ele vem quando precisa. Mas nem toda hora ele vai ter que estudar o caso. Esse é o ponto, que só vai chamar 3 anos de obra. Deu problema agora. Pensa bem, ele tem que voltar para esses 3 anos todos para poder tomar uma decisão. Porque tem coisas que vão escalando aos pouquinhos. Né? Exatamente. E aí, geralmente, quando vai chegar no ADOC, conflito já escala. Imagina. Tá? Porque foram tentando resolver, não deu. E o maior exemplo que a gente tem é o Canal do Panamá. Foram 11 pleitos e que foram discutidos em arbitragem, e parece, eu tenho que ver com certeza, mas 8 ou 9 não foram reconhecidos. Por quê? Porque há um trabalho feito durante toda aquela obra, por profissionais que documentaram tudo aquilo, tá certo? E aí você vai discutir. A gente tem um grande exemplo, que é o metrô de São Paulo. Era a recomendação e o metrô de São Paulo não acatou, não cumpriu e entrou no judiciário e perdeu. Perdeu para a instância, porque tinha um trabalho extremamente bem feito por esse comitê. Estava tudo lá. E não fizeram. Então, quando você fala dessas questões que você está falando, que o pessoal não quis esse trabalho, eu fico imaginando muito a turma ali que faz a administração contratual. A administração contratual gera ali atas,
RDO, confere, registro de não conformidade, status report ali com cronograma, as curvas de avanço, aquela coisa, todo valor agregado, quer dizer, a administração contratual está de olho ali se existe um desempenho ali da obra, se a obra está performando. O que isso contribui, então, para a turma do DB? Como que funciona? Isso contribui muito. É bom deixar claro que o comitê não faz administração contratual. Absolutamente. Mas ele depende muito de uma boa administração. Porque uma boa administração contratual, uma boa documentação, já começa que nem vai chegar no conflito. Por que você tem pleito? Porque você não tem uma boa administração contratual. Sim. Porque se você tivesse uma boa administração contratual, acompanhando tudo, o que estava acontecendo, você ia resolvendo isso e não deixar assim. O que eu estou dizendo é, o pleito sempre vai ter ali, mas não aquele pleito conflituoso, tá certo? Você vai resolver à medida que as coisas vão acontecendo. Porque você sabe que essa administração contratual é por parte de ambos, contratada e contratante. Os dois têm que trabalhar junto e fazer uma boa administração contratual. Por quê? No final das contas, o que todo mundo quer é o resultado daquela obra pronta. Claro. É o que todo mundo está esperando. Então, assim, e aí eu coloco às vezes para você, porque é uma questão um pouco cultural, e assim, eu acho, e eu vejo isso nas nossas aulas, porque eu faço muitos alunos participarem, e às vezes as coisas não mudam muito na questão cultural. É o seguinte, o contratado, ele tem a esperança de que ele vai aumentar aquele preço do contrato. Falamos isso hoje aqui. Sabe? E com o Adriano, conversei com ele, falei com ele sobre isso. Eu trouxe para ele um caso aqui que eu mais o Leomil, a gente fez uma apresentação e a pergunta foi, né? Será que o pessoal está baixando o preço para depois tentar recuperar? Eu vi muito isso enquanto eu atuava em empresa de engenharia, vi muito isso. Até eu atuava pela contratada e via esse ponto e foram pontos que eu fui conversando mesmo com eles e assim, quando a empresa não estava no 0 a 0, ela estava no prejuízo porque contava com isso. E você não sabe qual é o resultado de um plano. Não. Porque se você não faz uma boa administração, você não tem vai, argumento. Você não tem argumento, tem que ter não. Não tem como, você tem que comprovar. E o contratante, por sua vez, quer reduzir a empresa. Sim. Das multas, tá certo? Então, assim, o que acontece? Agora, se você fez uma boa administração contratual, você segue o cronograma, as falhas que tem não são de sua responsabilidade, não é culpa exclusiva, é culpa concorrente e tudo mais, vocês vão chegar ao final da obra, tem, mas sem conflito. E sem que esse conflito vire uma demanda. Né? Porque o conflito ele poderá escalar ou não, o conflito poderá virar uma demanda ou não. Vai depender de como você levou essa obra. Vai depender de como você conduziu a administração contratual. Como é que você fez? Então, eu posso entender, você vê que o dispute board é diferente de perícia, é diferente de administração contratual? Com certeza. O DB não é administração contratual e menos ainda. DB não é perícia, ele não está ali fazendo perícia. Eu recebi um convite para ir para Pará para dar não uma palestra, mas como se fosse aulas, explicar o que é DB para a PGE do Pará e para uma empresa que prestava o serviço para o estado do Pará e que é financiado por um banco japonês. E o banco pede ter o DB? Eles exigem. Olha que interessante. Principalmente o Banco Mundial, os bancos estrangeiros, eles exigem que você tenha esse E o que aconteceu? E aí o que aconteceu foi, o contratado entendia que o comitê era fiscal, tá certo? Era o fiscal da obra, então ele não fornecia as informações. Ele era o fiscal da obra, mas era um terceiro. E a PGE, a Procuradoria, o Estado, acreditava piamente que o DB trabalhava para eles, estava sujeito a eles. Então, o DB tem independência, ué. Exatamente. Mas
E aí, nada andava, eles não chegavam num acordo, porque não tinha, um fornecia o que tinha que fornecer, e o outro achava que o DB tinha que fazer todas as exigências, que ele estava lá para administrar a obra em nome dele. E depois eu convidei para ir comigo o Ricardo Medina, que até a gente brinca que ele é o pai da lei do DB da Prefeitura de São Paulo, e o Renato Herz, que é um engenheiro que veio de obras de muito tempo, que já atua muito em DBs. Nós foram 2 dias, mudou completamente. A partir daí, o trabalho do comitê, as partes entenderam o que era quebrar a ideia, né? Totalmente esse é o comitê, entendeu? Então, os membros do comitê recebiam tudo mais, conseguiam trabalhar, era uma coisa horrorosa, não conseguiam entregar. Roseli, puxa, nós estamos chegando ao final desse episódio, mas eu não quero deixar você ir embora antes de você responder uma pergunta que tem feito para todo mundo, sabe? A respeito de um livro, nós estávamos conversando mais cedo, que bacana que você já leu esse livro um tempo atrás, você sabe qual que é a ideia lá do Richard Adler, né? Então vamos lá. Se eu soubesse, o Roseli Cândido. Olha, se eu soubesse, ainda mais para vocês que estão em obra, eu não teria trabalhado tanto, ou diria o seguinte, eu não teria passado tanto tempo longe dos meus filhos. É mesmo? Sim, porque eu viajava muito para as obras. Eu ficava muito nas obras, e eu estou falando no Nordeste, então, na Bahia, no Ceará, em Pernambuco, em Alagoas, e ficava bastante tempo fora, e os filhos ainda eram pequenos. Tá certo? A minha sorte com o meu marido é militar, hoje ele é oficial de carreira, né, na academia. Como eu nunca soube se o quartel era dentro da minha casa, ou a minha casa dentro do quartel, então eu sempre tive o maior suporte. Mas o meu filho, que é advogado, atua na Alemanha, vai fazer um mestrado, então atua na área de construção, trabalha com arbitragem, principalmente no Oriente Médio, tem 30 anos. Ele me disse um dia, olha, já decidi que eu não vou ter filhos. Eu até entendo a sua a posição, a questão do trabalho, mas eu decidi que não vou ter filhos porque eu resolvi seguir a tua carreira. Então, eu sei como vai ser a dedicação que tem. Então, assim, pelo menos o fim de semana mesmo, guarda para a família. Olha, que aprendizado importante. Mas eu queria ouvir isso do filho para voltar no tempo e falar. Assim, faz sentido. Nas obras. Muito. Poxa, obrigado aí pela sua presença, né? Nós agradecemos a Roseli por estar com a gente aqui no nosso podcast Engenharia em Movimento. E com certeza vai voltar aqui em outro episódio, né? Trazer seu garoto aí também para contar uns causos para nós aí. Vai ser muito interessante. Obrigado, Roseli. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada. Participe, se inscreva no canal, divulgue nosso podcast, deixe seus comentários. Até o próximo episódio do Engenharia em Movimento.